Será que existe uma forma de conversar com o parceiro sobre algo delicado, como uma suspeita ou uma mudança de comportamento, sem que isso acabe em briga, desconfiança ou até mais distância entre vocês? Essa é a grande questão que muitas mulheres se fazem todos os dias. Afinal, quando percebemos que algo mudou na relação, a vontade imediata é perguntar, pressionar, tirar a dúvida na hora. Mas o problema é que quando a conversa acontece de maneira impulsiva, a chance de virar discussão é enorme. Então, o que fazer para transformar esse momento em uma oportunidade de aproximação em vez de afastamento? Antes de qualquer coisa, é preciso entender que a forma como você fala é até mais importante do que o que você fala. Imagine duas situações. Em uma, você chega exaltada, com voz alterada, cheia de desconfiança. Na outra, você chega calma, demonstra preocupação, mas não acusa. O conteúdo pode até ser parecido, mas o impacto é completamente diferente. Na primeira, o parceiro se sente atacado e reage se defendendo. Na segunda, ele percebe uma tentativa de diálogo verdadeiro. E esse é o primeiro segredo. Não basta ter coragem de falar, é preciso saber como falar. Outro ponto fundamental é escolher o momento certo. Muitas vezes a ansiedade nos faz querer resolver tudo na hora. Mas pense comigo, será que vale a pena abordar um assunto tão sensível quando ele chega cansado do trabalho, estressado com outras coisas, ou quando vocês têm apenas 5 minutos juntos antes de dormir? Provavelmente não. A mente dele não vai estar aberta, e a sua emoção pode estar mais alta do que deveria. O ideal é observar momentos em que vocês estão mais tranquilos, de preferência sozinhos, sem distrações e sem pressa. Isso dá espaço para uma conversa madura. E quando chegar esse momento, o que dizer? A chave é falar de si mesma e não do outro. Explico melhor. Em vez de acusar com frases como "você mudou", "você não me dá atenção", "você deve estar escondendo algo", experimente trocar por expressões como "eu estou me sentindo distante de você", "eu estou percebendo mudanças e isso tem me deixado insegura", "eu gostaria de entender melhor o que está acontecendo porque eu valorizo a nossa relação". Percebe a diferença? No primeiro caso, soa como um ataque. No segundo, como um convite ao diálogo. O parceiro não se sente colocado contra a parede, mas chamado a participar da solução. Também é essencial controlar o tom de voz. Muitas mulheres pensam que o conteúdo é tudo, mas a forma como as palavras saem da boca pode mudar completamente o resultado. Se a voz estiver carregada de ironia, raiva ou sarcasmo, não importa a frase bonita que você prepare, o clima vai pesar. Agora, se a voz é calma, ainda que firme, o parceiro tende a baixar a guarda. Por isso, respire fundo, organize seus pensamentos e, se for preciso, espere até estar mais serena antes de puxar a conversa. Outro detalhe que pode ajudar muito é o ambiente. Escolher um lugar neutro onde vocês se sintam à vontade pode fazer diferença. Às vezes, uma conversa na mesa do jantar, em casa, sem televisão ligada e sem celular na mão, já cria a atmosfera certa. O importante é evitar situações em que alguém se sinta encurralado, como uma discussão no carro ou no meio de uma saída com amigos. Quanto mais seguro o ambiente, maiores as chances de abertura. Agora, você pode estar se perguntando, mas e se mesmo com calma, escolhendo o momento certo e usando as palavras certas, ele ainda ficar na defensiva? Esse é um cenário possível, e é aí que entra outro segredo. Não pressione por respostas imediatas. Às vezes o parceiro precisa de tempo para processar o que você disse, refletir sobre os próprios sentimentos e só depois trazer uma resposta sincera. Respeitar esse tempo mostra a maturidade e aumenta a confiança. Existe também um erro muito comum que você precisa evitar: transformar a conversa em interrogatório. Muitas vezes, na ânsia de esclarecer tudo, a mulher começa a fazer uma série de perguntas diretas e repetitivas, como: com quem você estava? Por que não me contou? Quem é essa pessoa? O que você está escondendo? Isso cria um clima de tribunal e não de diálogo. A consequência é que, mesmo que não exista nada de errado, ele pode se sentir sufocado e se fechar. O ideal é lançar poucas perguntas, mas de forma aberta, como: eu percebi tal coisa, o que você pensa sobre isso? Como você está se sentindo em relação a nós?
Essas perguntas convidam à reflexão, em vez de gerar defesa. E tem mais: saber ouvir é tão importante quanto saber falar. Não adianta puxar o assunto se na hora em que ele começa a responder você interrompe, rebate ou já prepara a próxima acusação. Escuta ativa significa dar espaço para que ele fale, observar a linguagem corporal e mostrar com expressões ou pequenos comentários que você está realmente interessada em entender. Muitas vezes, é nesse momento de escuta que você percebe nuances que não apareceriam de outra forma. Um exercício poderoso que você pode aplicar é repetir com as suas próprias palavras o que ele disse para mostrar que compreendeu. Por exemplo, se ele fala, "Eu estou muito estressado no trabalho e isso tem me deixado distante", você pode responder, "Então o que você está me dizendo é que o trabalho está sugando a sua energia e por isso tem sido difícil estar tão presente comigo, certo?" Isso demonstra empatia e reduz as chances de mal-entendidos. E por falar em empatia, ela é a base de tudo. Muitas vezes, o parceiro também está passando por suas próprias inseguranças, medos e dificuldades e nem sempre consegue expressar isso de forma clara. Ao se colocar no lugar dele, você mostra que não está ali para apontar erros, mas para caminhar junto. Isso muda completamente o tom da conversa. Você já percebeu como uma simples escolha de palavras pode transformar uma conversa inteira? Muitas vezes, o que gera briga não é exatamente o tema, mas a forma como ele é trazido. Imagine ouvir do parceiro algo como "você nunca me dá atenção". Automaticamente, o instinto é se defender. Mas se a frase fosse "eu sinto falta da nossa conexão", o impacto seria outro. Isso acontece porque palavras carregam emoções, e a maneira como as utilizamos define se o diálogo vai ser um campo de batalha ou um espaço de entendimento. Uma técnica muito eficaz para evitar discussões desnecessárias é substituir acusações por sentimentos. Em vez de falar, "você está me escondendo alguma coisa", experimente, "eu tenho sentido que algo mudou e isso me deixa insegura". Veja que no primeiro caso há um julgamento direto, no segundo há uma confissão de vulnerabilidade. Quando você se mostra vulnerável, o outro tende a se abrir também, porque não sente que precisa se defender. Essa é uma das chaves mais poderosas para quebrar barreiras. Outra estratégia que funciona bem é utilizar exemplos do cotidiano sem exageros. Por exemplo, "Notei que ultimamente você passa mais tempo no celular e isso me fez pensar se há algo que eu não saiba. Eu queria conversar sobre isso". Isso é bem diferente de frases como "você só fica nesse celular, deve estar escondendo alguém". No primeiro caso, você relata uma observação e abre espaço para ele explicar. No segundo, você já coloca uma sentença de culpa. Mas talvez você esteja se perguntando, e se ele realmente estiver escondendo alguma coisa, como agir nesse caso? A verdade é que mesmo que exista algo errado, a conversa agressiva não vai revelar a verdade, apenas aumentar a resistência. Quando a abordagem é calma, aberta e madura, se houver algo acontecendo, a chance dele admitir ou pelo menos demonstrar através de contradições e desconforto é muito maior. A sua postura pode se tornar um espelho que o faz repensar suas próprias atitudes. Outro ponto essencial é o autocontrole emocional. Quando estamos dominadas por ciúmes, medo ou raiva, as palavras saem de forma dura, mesmo sem intenção. Por isso, antes de puxar o assunto, é importante se perguntar: "eu tô calma o suficiente para conduzir essa conversa?" Se a resposta for não, talvez seja melhor esperar. Uma boa técnica é escrever em um papel o que você gostaria de dizer, revisar e refletir se aquilo soa como acusação ou como expressão de sentimento. Esse exercício ajuda a clarear ideias e evitar arrependimentos depois. Também é fundamental reconhecer que a conversa não precisa trazer todas as respostas em um único momento. Muitas vezes, a mulher entra no diálogo com a expectativa de sair com tudo resolvido, cada dúvida respondida, cada detalhe explicado. Só que nem sempre isso é possível. Algumas conversas são o início de um processo e não um fim. Entender isso evita frustração e pressa, que são inimigas da boa comunicação. E lembre-se, comunicação não é apenas sobre palavras, mas também sobre linguagem corporal. Enquanto você fala, sua postura, seu olhar e seus gestos comunicam tanto quanto a sua voz.
Se você cruza os braços, olha com desdém ou suspira de forma impaciente, a mensagem que passa é de rejeição e impaciência, mesmo que suas palavras digam o contrário. Já uma postura aberta, olhar nos olhos e movimentos suaves transmitem confiança e receptividade. Algo muito poderoso é reforçar o que você valoriza no relacionamento durante a conversa. Muitas pessoas esquecem desse detalhe e acabam transformando todo o diálogo em um festival de críticas. Mas experimenta começar ou intercalar com algo positivo, como: "Eu gosto muito da forma como a gente sempre conseguiu conversar sobre tudo", ou "Eu admiro o jeito que você lida com certas situações, e por isso eu quero entender melhor essa mudança". Isso suaviza o impacto e mostra que a sua intenção não é destruir, mas fortalecer a relação. Outra dica importante: evite generalizações. Frases como "você sempre faz isso" ou "você nunca se importa comigo" são gatilhos certeiros para a briga. Ninguém gosta de ser colocado em uma caixinha de sempre ou nunca, porque soa injusto. Prefira focar em situações específicas, como "ontem, quando você saiu sem me avisar, eu me senti deixada de lado". Isso é claro, direto e não transforma a pessoa inteira em culpada, apenas a atitude. Também precisamos falar de um elemento que pode salvar ou destruir conversas: o silêncio. Muitas mulheres têm medo do silêncio e acham que quando ele aparece é sinal de fracasso, mas não é verdade. O silêncio pode ser um aliado, porque dá espaço para o parceiro pensar e organizar o que sente. Se você fala sem parar, ele não tem chance de processar. Então, quando o silêncio surgir, permita que ele exista. Respire, mantenha contato visual e mostre que você está aberta a ouvir. Além disso, tenha em mente que nem sempre a resposta que você deseja virá imediatamente. Algumas vezes, o parceiro pode negar mudanças ou não admitir de primeira o que está acontecendo. Isso não significa que a conversa foi em vão. Plantar a semente do diálogo já é um passo enorme, porque faz com que ele reflita depois, sozinho, e muitas vezes volte a falar no assunto espontaneamente. Você já parou para pensar que a maneira como você lida com a resposta pode ser tão ou mais importante do que a pergunta que você fez? Muitas mulheres acreditam que o grande desafio está apenas em iniciar conversa, mas a verdade é que o momento mais delicado vem depois, quando o parceiro começa a se explicar. É nesse instante que surgem as maiores oportunidades de aproximação ou, pelo contrário, os maiores riscos de afastamento. Se ele disser algo que você não esperava ouvir, a primeira reação natural pode ser se defender, rebater ou até levantar o tom de voz. Mas pense, qual será o impacto disso? Se a intenção é manter a confiança e abrir espaço para o diálogo, reagir com agressividade fecha todas as portas. É como se você pedisse sinceridade, mas punisse a sinceridade no mesmo instante em que ela aparece. Por isso, uma das atitudes mais poderosas que você pode adotar é escutar sem interromper, sem julgar e sem já preparar a resposta na sua mente enquanto ele fala. Outra habilidade que fortalece muito a comunicação é validar os sentimentos do outro, mesmo quando você não concorda totalmente. Isso não significa que você precise aceitar tudo sem questionar, mas sim mostrar que entendeu o que ele quis dizer. Imagine que ele confesse estar sobrecarregado e por isso se afasta emocionalmente. Você poderia responder com algo como: "Eu entendo que o trabalho esteja te deixando exausto e faz sentido que isso mexa com a nossa relação. Ao mesmo tempo, eu sinto falta da sua presença e gostaria de encontrar uma forma de equilibrar as coisas." Essa resposta combina empatia com clareza, sem transformar a conversa numa guerra. E já que falamos de empatia, precisamos lembrar que muitas vezes mudanças no comportamento do parceiro não estão ligadas a outra pessoa, mas a processos internos que ele mesmo está enfrentando. Pressões profissionais, questões financeiras, crises pessoais, tudo isso pode gerar distanciamento, mudanças de humor e até a sensação de que ele está escondendo algo. Ao manter a mente aberta para essas possibilidades, você não apenas evita acusações injustas, como também demonstra maturidade. Uma técnica muito útil nesse ponto é a de propor soluções em conjunto, em vez de cobrar que o outro resolva tudo sozinho.
Se você sente falta de tempo de qualidade, em vez de dizer "você nunca está comigo", experimente: "eu gostaria que a gente pudesse ter mais momentos só nossos. O que você acha de escolhermos um dia da semana para fazermos algo juntos?" Assim, em vez de apontar apenas o problema, você já traz uma proposta que convida o parceiro a participar da solução. Isso cria o sentimento de parceria, em vez de oposição. Outro aspecto que precisa ser mencionado é o respeito pelos limites. Nem sempre, em uma única conversa, será possível esgotar o assunto. Às vezes, o parceiro pode pedir tempo para pensar ou simplesmente não está pronto para se abrir totalmente. Forçar a barra só gera resistência. Respeitar o espaço dele sem desistir da comunicação é uma demonstração de equilíbrio e confiança em si mesma. Isso transmite a mensagem: "eu tô aqui, pronta para conversar quando você também tiver." E aqui vai um ponto crucial. Não faça da conversa uma constante repetição. Se todo encontro entre vocês vira uma sessão de questionamentos e desconfianças, o relacionamento se desgasta rapidamente. Por isso é importante equilibrar. Depois de abrir o diálogo, deixe o relacionamento respirar, invista em momentos leves, carinhosos e divertidos. Muitas vezes, é justamente nesses momentos de descontração que o parceiro se sente mais confortável para se abrir espontaneamente. Vale lembrar também que a comunicação não é uma habilidade que nasce pronta, é um aprendizado contínuo, tanto para você quanto para ele. Talvez na primeira tentativa não saia exatamente como você imaginou, mas isso não significa fracasso, apenas que vocês estão aprendendo a se comunicar de uma forma nova. E cada tentativa bem intencionada fortalece o vínculo, mesmo que os resultados não sejam imediatos. Por fim, uma das maiores forças que você pode trazer para a conversa é a confiança em si mesma. Quando você fala de um lugar de equilíbrio interno, sem se deixar dominar por inseguranças ou medos, o parceiro sente isso. Suas palavras carregam mais peso, seu tom de voz transmite segurança e a chance de ser levada a sério aumenta. Trabalhar a sua própria autoconfiança é, portanto, parte fundamental de qualquer diálogo saudável. No final, a grande lição é que conversar sem gerar briga ou desconfiança não é apenas uma técnica, mas uma escolha diária. É a escolha de substituir acusação por vulnerabilidade, ataque por empatia, cobrança por convite e desespero por calma. É essa escolha que transforma suspeitas em oportunidades de aproximação e dificuldades em caminhos de crescimento a dois.